Muito bem, estamos aqui mais uma vez para a nossa dissecção metálica. E qual será a banda de hoje? Uma banda nacional aí com uma grande história, né? Mas o álbum de hoje é um dos primeiros que eles gravaram, né? Uma banda bem interessante aí na trajetória do prog Christian Melodic Metal no Brasil. Estou falando aí do Sun Rhodes, né? Com o seu Arena of Aliens, né? Lá de 1996, não, desculpa, 96, quando foi a banda começou, né? Eles começaram em 96. Esse aqui é o segundo disco de 2003, né? Que vai naquela temática cristã mesmo, de existencialismo, né? E um som bem prog melodic metal, assim, né? Nesse segundo álbum. Então nós vamos dar uma dissecada em linhas gerais, né, por esse Arena of Aliens. Então aqui está, né, a contracapa. Interessante notar, né, uma série de patrocinadores para viabilizar esse lançamento, né, ainda quando isso era interessante, né, era necessário uma ajuda, né, para poder fazer esse tipo de produção. Estão aí as 10 faixas, né? Na verdade a primeira instrumental, né? A última também uma instrumental, mas um pouco maior. E na formação aí a gente tem, né, o Fred Mika, né? O batera aí, percussionista, né? Que também chegou a ser vocalista durante um período, né? Alberto Conti nas guitarras, né? Que acabou saindo da banda. O Acacio Angels, né, também faz um pouquinho de tudo aí, baixo, teclado, guitarra, né? E o vocalista desse álbum aí, que também já saiu da banda, o Harion Vex, né, formando aí o quarteto para esse álbum. Nós temos, né, a contracapa, né? Achei a capa assim bem simplesinha, né, mas talvez era o que tinha para aquela época, né? Interessante aí algumas coisas nessas montagens. Aqui, né, como é o álbum e os agradecimentos aqui, né, da banda no encarte, que é um encarte bem simplesinho, né? Acho que é pro momento lá da época, anos 2000 ali no início, mas enfim, uma coisa bem simples mesmo, tá? Vamos então começar a analisar aqui o álbum, né, com a intro, né, que é uma intro clássica, assim, simples, normal, né, que abre para Light Up the Sky, né, que é talvez a faixa mais puxada para o metal, assim, mais melódica, menos prog, né, mas achei ela muito crua, né, algumas boas ideias, mas a produção não ajudou muito não, né. Não sei se seria a melhor opção para abrir um disco, né. Não sei se eles queriam dar a impressão de ser uma banda mais pesada do que são, menos prog, né? Porque a linha deles é essa linha, né? Prog com swing, assim, uma coisa bem diferentona. E a terceira faixa, né? O Chains Must Be Hard, né? Aí sim é um hard mais melódico, com bastante swing, né? Um ótimo trabalho de baixo, aliás, baixo e bateria são os destaques, né, individuais aí. Tem umas partezinhas mais calmas, mas nada também assim que vai chamar sua atenção. Uma música que passa aí normal, né? A quarta faixa de Amadeus Journey, né, é uma instrumental, bem bonita, interessante, né? Tem uns efeitos assim bem prog. Aí lembrou bastante mesmo alguma coisa de Emerson Lake and Palmer, né? Ou as bandas mais progressivas mesmo como influência da banda. Então uma boa faixa, né? Que acaba chamando atenção por isso. Então tem esses momentos assim mais prog raiz, vamos chamar assim. Em seguida, Live and Lovin', é uma balada aí, sem muita criatividade, né? Tem algumas derrapadas aí nos vocais, mas o refrão é interessante, acaba chamando a atenção pelo refrão, aqueles refrões que se acaba, repetindo até você acabar cantando junto, né? A faixa título, Arena of Aliens, né, ela começa um pouco mais pesada, tem um teclado prog, tem alguns arranjos que poderiam ser melhorados. Então, de novo, aqui a produção podia dar uma solução melhor para essa música, né? Uma faixa boa que poderia, com uma produção melhor, né, de repente mais tempo, sei lá, algumas coisas melhores em termos de produção, ter um resultado mais interessante.
Chegando aí já da metade para frente do álbum, temos Midwest Sands, né? É um prog mais pesadão, né? Um destaque para a bateria, gostei da levada da batera, né? Talvez seja a melhor faixa do disco, né? Um disco assim, tem faixas muito equilibradas no mesmo nível, mas essa daí acaba chamando mais a atenção. Então minha sugestão, se você quiser começar com alguma, né? Escolher alguma para começar, Midwest Sands pode ser a faixa de interesse, né? A seguinte, Earthships to Infinity, é um outro momento assim, de prog bem pesado, né? Com destaque de novo para a bateria, essas duas faixas aí. O meu destaque vai para a batera mesmo, né? E a mais criativa, uma faixa boa, a mais criativa, talvez não seja a melhor do disco, mas ela tem alguns toques bem interessantes, né? Umas coisas bem diferentes, assim, a criatividade realmente se destaca aqui. Finalmente, finalizando o álbum, temos The Rising Star, é uma outra balada com um trabalho de percussão interessante, né? E Nashville, uma instrumental prog também ok, não é a melhor coisa do mundo, mas também não é a pior, né? Então, aquilo que eu falei, um som mais linear, né? Fazendo aí a avaliação desse álbum. Sim, uma coisa curiosa antes de eu avaliar aqui com vocês o álbum, né? Quando você tem o disco, né, que você coloca de repente para ripar o disco, né? Deixa eu colocar ele aqui no HD, ou se eu quero subir para algum lugar. É curioso porque alguém, quando ripou a primeira vez, isso fica aí, quando você baixa, né, o player do Windows, aí ele faz isso. Alguém deu o nome tudo errado das músicas, inclusive alguém que não gostou das músicas, que tem o cara nomeou tipo assim, não, que droga, PQP. Então é curioso, se você tiver o disco, né, e colocar lá no seu computador, você vai perceber que alguém que quando fez a primeira vez fez isso, né? E aí alguém precisa ir lá e consertar isso daí, né? Enfim, né? Vamos aqui para a avaliação então desse álbum. A arte, como falei, é uma arte simples, né? Que tinha pra época, mas acho que uma arte bem simples. Então, nota 6. Os músicos também, né? Como eu falei, dá umas derrapadas aí nos vocais. Alguns destaques para bateria e baixo, mas nada assim excepcional. Acho que é início de carreira, né? Segundo álbum. Então, claro que eles iam melhorar como melhoraram. Mas aqui nesse álbum, né, nota acima, um pouquinho acima da média. A produção deixou a desejar, né? Poderia ser melhor, e a nota aqui poderia ser pior, né? Mas vamos deixar também ali também um pouquinho acima da média, né? Pelo esforço, sei lá, pelo que eles tinham na época para poder, né, fazer. E as composições, nota 7, algumas coisas bem comuns, mas gostei de algumas coisas, né? Uma outra coisa interessante. Por isso, fazemos aí um 6,3, tá? É claro que se você é fã de prog, sou de repente mais progressivo, ou sei lá, alguma coisa menos pesada, talvez que a sua avaliação seja diferente da minha, né? Que gosto de algumas coisas mais pesadas e mais melódicas com peso, né? Mas enfim, na minha concepção, na minha cabeça, né? É um álbum que mostra que a banda tem boas ideias, mas ainda carece, né, de alguns acertos, tanto musicais, como de produção, como de composição. Tá? Concorda, discorda, o que você acha é legal, vamos abrir aqui a discussão desse álbum, né, do Sun Road. Tá? É isso, galera, ficamos por aqui. Deixa o seu comentário aí, né, o que você achou desse álbum, o que você acha desse disco, concorda ou discorda. Tá? Até a próxima, pessoal!